I ask the church before I speak anything to open their Bibles in the book of Quero Matthew, pedir à igreja que abra suas Bíblias no livro de Mateus, chapter 13, no capítulo 13, and the verse no verso 44. 44. God has spoken already so much Deus tem falado muito through His servants today that I kind of will através only de seus servos hoje rearrange what was spoken in the preaching. o que foi falado na pregação. Yeah. It says, Diz assim: again, the também kingdom of o heaven reino dos céus is like a treasure é semelhante a um hidden tesouro in a field, escondido num campo, which a man que o found homem and hid, achou e escondeu. and for joy over it, E pelo gozo dele, he goes and vai, sells all vende that tudo he quanto has tem and e buys compra that aquele field. tempo, aquele Amen. campo. Amém? You may be seated, please. Você pode se sentar, por favor. It is actually É, na verdade, very interesting how the muito Lord speaks interessante to como us sometimes. o What He Senhor fala speaks to conosco us de algumas sometimes. formas. What He has already spoken O que Ele já today tem here falado in His hoje church. aqui nessa igreja. And I want to invite you Eu gostaria de first te convidar primeiro, to dive a little in this antes verse de that mergulhar we read. nesse verso, Actually, I would like to invite them to dive in. eu queria convidá-los a mergulhar nesse In the verso. reflection, just thinking about what De this verse refletir e pensar no says. que esse verso fala. I think that most of you Eu acho que a maioria de have vocês already seen those TV que series já viu essas séries de where televisão people onde as pessoas try to gather old containers, tentam, pegam containers just antigos, where people store onde pessoas guardam old items they have in the family for itens velhos years que eles sometimes. têm tido na família por And muitos there are anos. some stories that you see E em algum desses from compartimentos, people that você are vê able to pessoas find que old foram cars capazes de ouvir, that are 40, de encontrar 50 years cartões antigos de 40, 50 anos hidden atrás, away escondidos, and completely rusted, completamente without enferrujados. tires, motor is no longer working. Motores que não And funcionam mais, there are pneus some people velhos, that receive places e algumas pessoas que through inheritance or whatever. receberam lugares de herança ou tanto faz. They do not actually know the Eles worth, não how worth realmente is that. sabem quão valioso Whatever são they got aqueles in their itens. inheritance. Então, sempre que eles And pegam, then sometimes recebem a they herança just deles. see E those algumas things, vezes nós vemos essas coisas They e try to estimate the price, eles tentam They estimar just o want preço e eles simplesmente go querem to que send it away and get some money for simplesmente it. querem vender isso, se livrar disso e receber o dinheiro de volta. In the eyes of somebody who actually E knows, aos olhos de alguém que realmente Price, sabe o the value valor, of that, o preço daquelas they coisas, know how eles much sabem they will give o quanto eles to take this. o quanto eles podem dar para Let's imagine the example pegar of a esse. car. Então An vamos old imaginar, wedding. por exemplo, o exemplo de um carro. There are some Jaguars, for example. Tem alguns jaguares, Yes, jaguares, a very known jaguares, por exemplo, mark. uma marca And muito there are conhecida. some old cars on this place, E tem from this mark alguns actually, e tem alguns that carros antigos dessa people marca has from their que grandfather. as pessoas herdaram do seu Yes, avô from their grandfather, and they sell it, or they e just eles put somewhere to be venderam isso restored. ou colocaram em algum lugar para serem restaurados, para serem consertados. And then afterwards, E depois when it's disso, completely finished, quando o carro está a completamente car that finalizado, would be around 20, 30,000 o euros, carro que when that much, valeria por volta de 20, 30 mil something euros, around that, just for example, só um would cost exemplo, $1 million. poderia custar 1 milhão de euros. Now imagine when you see this Agora verse, imagina, quando você vê esse verso, a man was walking by a field. homem It's estava just andando por um campo, an imagination, a parable é that só uma parábola que Jesus Jesus uses to explain usou para spiritual escrever, truth. para ensinar coisas espirituais, verdades Yes. espirituais. And you see that in the E verse você vê it no speaks about a verso man fala that is sobre um going homem through the field, que está indo por um he campo, finds whatever the atravessando treasure um he campo, found, e ele encontra um and he tesouro, knows the e ele price, sabe the o preço, value o of valor what he just found. do que ele acabou de So encontrar. he runs Então away back home, ele volta para casa, ele corre de volta para sells casa, everything that he vende has. tudo que ele tinha. Imagine a man who, with Imagina a um homem wife, que with family, com with kids, família, com telling the esposa, wife, com crianças, falando à we're gonna esposa, sell everything. nós vamos vender tudo. Take what you can. Pegue o que você Now we're just puder, gonna sell it as nós fast vamos as we can because I vender o found mais rápido something possível. so valuable porque eu achei so uma coisa tão valiosa, that tão we will be valiosa, rich. que nós vamos ser ricos. It's surely a crazy act. Com certeza é um ato, Yeah. é um ato It's louco. not something that Não é algo happens que every acontece often or not actually often frequentemente, anyway. That's for sure. ou que não acontece de forma nenhuma. But com he certeza. states the Mas situation ele of a man mostra that essa found situação something de um so homem que valuable that encontrou uma does coisa that. tão valiosa que faz isso.
And now imagine, E agora because he's imagina, comparing this porque ele está treasure comparando to esse the tesouro kingdom of God. ao reino de Deus. I want to ask you one thing. Eu quero te perguntar uma coisa. Not because I want to hear your answer, Não porque eu quero ouvir a sua just so resposta, that you think about it. mas só o que você pensa What sobre is the isso. answer? Or Qual é a why do you resposta? come to the Ou church? por que você veio à igreja? Why do you spend your time coming to the Porque church? você gastou o seu tempo vindo à igreja. Not invested. Não Because investiu, sometimes não investiu, we não do not investiu, mas really gastou. realize Porque algumas vezes nós realmente precisamos Value perceber o of the kingdom valor of God. do reino de And Deus. you see, E você when vê, he says this quando verse, ele diz esse verso, that overjoy, que because of the joy that he a alegria felt, foi abundante, porque a Yes. alegria que ele recebeu, que ele was so sentiu, high that foi he tão sold grande everything. que abundou, When you come to the que ele vendeu church, tudo. Quando você vem à igreja, do you have the same amount você of tem joy, essa mesma quantidade de alegria, or do you complain? ou você reclama, Or do you blame the ou problems? você culpa os problemas. Either the stone that were in A your pedra path, que estava no seu caminho, por exemplo, tire of the car ou o pneu do carro that had a hole in it, you que didn't tinha um know it. buraco e você não percebeu. You complain about it. Você Or do you reclama come disso, with joy, ou so você much vem com joy alegria, com tanta that you're alegria happy. que você está And it feliz. doesn't matter what happened. E não importa o que aconteceu. If police stops you Se a somewhere and polícia te parou em you algum have to stay lugar, there e você 20 more tem que minutes, ficar lá mais 20 minutos. it doesn't mean to you anything. Isso não significa nada It's para not a você. problem. Não é um problema para você. Because the happiness that Porque you a have in you alegria is que so você big. tinha no seu coração era tão grande. But do you have that happiness Mas that você we're tem essa talking alegria about? que nós estamos falando? You see Você that in the sabe next que verses, Jesus speaks again, nos próximos versículos, Jesus fala de novo. comparing the same thing. E ele compara a mesma coisa. Verse 45 it No says, verso 45 diz, again, de novo, the kingdom of heaven outro sim, o reino dos céus, is like a é merchant semelhante ao homem seeking beautiful negociante pearls, que busca boas who pérolas. when he had found one pearl of E great encontrando uma price, pérola de grande valor, went and sold all foi, that he vendeu had tudo quanto tinha and bought it. e comprou-a. In the first verse, Jesus is comparing No primeiro verso, Jesus está This man comparando found esse homem que encontrou whatever the treasure o tesouro que to foi. us. He's comparing to Ele you. está comparando isso conosco, com nós And the humanos. second two verses, E os 45 and dois 46, versículos seguintes, o he's 45 e comparing 46, ele está the comparando situation agora a with situação com Deus. where then God looks Deus among peers. Olhou There's two things when as you say pérolas. peers that Tem we duas coisas can que nós think podemos about. pensar quando nós falamos de pérolas. First, that every one of us, each one Primeiro, of todos us, nós, cada um de nós, is a peer before the eyes of God. é uma pérola diante dos olhos But de not Deus. each one is as good as some can be, Não é, Or as não, good as some não que nós are. sejamos tão bons quanto nós possamos ser, mas, or as good as some actually are. ou somos bons quanto alguém realmente é bom. And you see, Mas você vê que in this verse, he says that he nesse goes verso and está says dizendo everything that he que has ele vai e ele vende tudo que ele tem, to tudo que buy ele the tinha, best peer that he para, found. para comprar aquela melhor pérola que In ele achou. fact, God already E de did it fato, Deus já fez isso. when he gave Jesus for Quando ele us. entregou Jesus para nós, Aleluia. como nós, Buy the best pearls, para not comprar any pear. as melhores pérolas, Mas only não the best qualquer pearls. pérola, mas somente as melhores pérolas. Once again, I ask you, Mais uma vez eu te what is pergunto, the reason for which you come to the church? qual é a razão pela qual você veio à igreja? Why you came to the church? Por que você veio à igreja? Why do you keep coming to the Por que church? você continua vindo à igreja? You see that when Você vê que God quando speaks about his love, Deus fala sobre o seu amor, about the love that he had over sobre o amor us, que that ele he teve gave sobre Jesus nós, for us, e ele entregou Jesus por nós, we understand it. nós entendemos isso. I suppose that every one of us Eu here imagino now que todos can nós understand aqui that agora reality, podemos entender essa that realidade, Jesus really did what he did, que Jesus realmente reason fez o for que ele which he did fez, it, a razão pela qual ele fez, but mas not every one of us, não todos nós, if not all of us, Senão- including myself, nenhum de nós, incluindo can really eu, imagine podemos realmente imaginar, through our feelings através dos nossos sentimentos, the amount of love and a happiness quantidade de amor that it e is alegria to us to be part of something so big as that. que nós deveríamos ter por ser parte. Our sister spoke tão here in the grande. beginning Nossa that irmã falou aqui no there início are people in que India, tem pessoas na Índia, not just in India, but não somente na in Índia, India mas na and some Índia Arab countries, e em outros países. Turkey not, maybe Turquia não, mas Saudi- talvez any Arábia other Saudita, yes, maybe those countries. If esses you países. carry a Bible in the que se street, você carregar uma Bíblia na if you rua, speak the name of se você Jesus, falar o nome de if Jesus, you preach the word of se você God, pregar a palavra de they will Deus, kill you. eles vão te matar. It doesn't matter. Even E the não people importa. from their own. Até mesmo as pessoas If it's a do brother, seu próprio país. if it's a sister, Se for if um it's irmão, a se son that turned to for uma Christ, irmã, se to for um Christ, filho to que estiver Jesus pregando Christ, Jesus they Cristo, will kill you. It doesn't matter eles if vão it was matar. a son. The Não day importa se for o before, filho. they were showing love.
No The day before. dia anterior, eles estavam demonstrando amor. They were No dia caring about anterior, eles this. estavam cuidando se importando com essa From the pessoa. moment on Mas a partir do momento that person que essa pessoa said, fala, confessed confesse Jesus as Savior, Jesus como seu Salvador, they turned their back on him. eles se viram para essa And pessoa killed. e matam essa pessoa. Simple as that. Simples But still, assim. Mas ainda assim, unbelievably, inacreditavelmente, the Church of Christ a igreja still de growing Cristo in those ainda está countries. crescendo, Nowadays. continua crescendo Aleluia, nesses glória a países Deus. ainda And hoje. when you see some E quando testimonies você vê alguns of, testemunhos from people that are de in there, pessoas que estão nesses from lugares, people that went to the de jail, pessoas que foram para a from prisão, people that de are pessoas chastised, que- are punished, que foram punidas, are kicked, que foram Are- chutadas, que apanharam, are spit in the face for whatever the reason, que foram cuspidas no rosto por qualquer bad treated motivo, anyway. que foram tratadas mal They de keep, forma geral. they keep on going. Eles They keep on continuam going, caminhando. they keep on Eles going. continuam caminhando. They don't care. Eles não se importam But com isso. Mas they are not machines. eles não são máquinas They're not like robots that Eles não são have robôs receive an order, que recebem uma a ordem, commandment in their recebem comandos internal chips, nos seus and they just follow processadores that path internos, for whatever reason. então só seguem um caminho por algum motivo. No, they're not machines. Não, eles não são máquinas. God didn't come for Deus us não veio to por open nós us a path para nos abrir um through caminho which we follow as através do machines. qual nós seguimos como Instead, máquinas. It was already spoken today Mas, here ao in the contrário morning, disso, nós já falamos sobre in isso the aqui de Bible manhã, school, na escola dominical, that he shows us the path. que ele nos mostra o And the caminho. choice is always yours. E a escolha é sempre sua. Today, tomorrow, Hoje, and the days to amanhã, come. nos próximos dias que vão vir. But those people there, they Mas don't aquelas care pessoas, if elas they're não gonna se die importam se the eles day vão next. morrer no dia seguinte ou não. They don't care about it. Elas não se importam com isso. They keep on saying that Jesus Eles is their continuam Savior. dizendo que Jesus é meu Because Salvador. they have Porque eles something têm so alguma big coisa inside of tão them. grande dentro deles. And I could say E it's eu the poderia size of dizer God because o God tamanho is de Deus, huge. porque Deus é Because God is incredible gigantesco, for sure. porque Deus é And that is incrível, true. de fato, com But certeza, isso é it's not that verdade. alone. Mas, Because we all know that God is mas todos good. nós sabemos que Deus é We all grande. know that God is great. Todos nós sabemos que Deus é bom. We all know that He is Todos nós big, sabemos que even Ele in é size. grande, até mesmo no tamanho, Even por causa do seu maybe poder. because of that. But we do not realize Mas nós não truly percebemos de verdade the love que o amor and happiness e a that we alegria have que nós temos to carry with us, de carregar to conosco, do our part as Christians. para fazer a nossa parte como You cristãos. already, our presbyter read here Nosso today presbítero já leu hoje aqui, in Book of Luke, no Chapter livro 9, de Lucas, verse capítulo 9, 23. no verso 23. Book of Luke, chapter Livro de 9, Lucas, capítulo 9, 23, verso 23, where he says, que diz: Then he said to them all, E dizia a todos: If anyone Se alguém desires quer vir após to mim, come after me, let him deny negue-se a si himself mesmo and take up his e cross tome cada dia daily sua cruz and follow me. e siga-me. For whoever desires to save his life, Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. but whoever Mas loses his qualquer life que, por amor de mim, for my sake perder a sua will save vida, it. a salvará. For what profit is it to a man if Porque he que aproveita o homem gains the whole world ganhar o mundo todo, and is himself destroyed? perdendo-se or ou lost? prejudicando-se a si mesmo? For whoever is ashamed of Porque me qualquer que de mim e das minhas and palavras se my words, envergonhar, of him, the Son of Man, dele se envergonhará, will be se ashamed envergonhará o when Filho do he Homem, comes in his quando own vier na sua glory glória e na and in do his Pai Father's e dos and of santos the holy anjos. angels. When we see these commandments that Quando você Jesus vê gave essas us instruções que Jesus and nos keep on deu, repeating every Sunday when we e come to the church, continuamos repetindo or todos in os the domingos quando nós moments vemos a igreja, ou nos momentos where we em bow before que Jesus nós nos curvamos to perante read His Jesus para to ler a sua listen to what He palavra, has to say, para ouvir o que ele tem para what nos is falar, keeping us to o reach that que position nos impede de alcançar essa posição, where we have a love onde nós so temos true, um amor tão verdadeiro, a happiness so big uma alegria tão grande, that no matter what que happens, não importa o que aconteça, we keep on going. nós continuamos caminhando. It isn't so far as we think. Não está tão distante quanto nós I pensamos. like to think that there Eu is some gosto de sort pensar of que key inside existe of algum my tipo head, de chave na minha cabeça and also in yours, e também na sua that cabeça. at some point we turn, E em algum momento nós viramos essa and chave. then you realize E aí você what He percebe was speaking about. o que ele estava falando sobre. But then, to Sobre o get que to ele that estava point, falando.
Mas para chegar no Sometimes ponto, God will tell nesse you, ponto, open your heart. algumas vezes nós falamos, And you say, abre o seu coração. God, I already opened my E você heart. fala, mas Deus, eu já abri meu coração. I already bowed before you. Eu já me curvei I perante o kneel Senhor. before you. Eu já me ajoelhei perante o Senhor. Eu já orei I para o Senhor. try to fast as much as I Eu can. tentei jejuar o tanto quanto And eu you're still consigo. telling me that my E você heart ainda is está not me dizendo open. no meu coração. I go to O Senhor the está church. dizendo que o meu coração não está aberto. Eu vou à igreja. What keeps me from getting to that O point? que me impede de chegar What nesse ponto? keeps you to get to O that que te point? impede de chegar nesse ponto? God will tell that Deus vai it's te because dizer you didn't open your heart. que é porque você não abriu seu coração. When you cannot Quando come você to não pode church vir à igreja with so much joy, com tanta with alegria, so much happiness, com tanta felicidade, that doesn't matter what happens to que you, não importa o que aconteça you com will você, keep on the same level, você continua no mesmo nível. then you are still with your heart closed. Então você ainda está com seu coração fechado. If we go to the book of Se nós Philippians, formos para o livro de Filipenses, what we can read there, you got to understand one thing, você, antes de ler o que nós vamos ler, você precisa entender uma coisa. that when Que Paul quando Paulo wrote escreveu this letter essa carta to the Philippians, para a igreja de Filipos, he was in jail, ele estava na prisão, chastised, castigado, castigado, punished, punido, not being well treated for sure, não sendo bem tratado, com was certeza. not in a hotel, Ele não estava no hotel. was not sleeping in a good Ele não bed. estava dormindo numa boa cama, numa cama quentinha. I could here nominate some bad situation in which he worked. Normalmente ele estava numa situação ruim que I could say some examples. eu podia dar alguns exemplos, Just keep in mas mind that he mas was só- not bad treated. só tenha em Not mente que ele treated não fair. estava sendo bem tratado. Yes, he was surely being punished every Com moment. certeza ele estava And he sendo wrote, punido todas as manhãs. E ele escreveu essa carta aos Filipenses. and when you go to the E first quando nós chapter vamos ao primeiro capítulo, of Philippians, in the de verse, Filipenses, no 23, verso 23, you see something você very vai ver uma coisa muito interessante, that doesn't make really too much sense que não faz sentido. if you think like a normal human being. Se você pensar como um ser humano Because normal. it says, Porque diz, "For I am mas hard de ambos pressed os lados between the estou em two, aperto, having a desire to tenho desejo depart de partir, and e be estar with com Christ, Cristo, which is far better." porque isto é ainda muito melhor. Now please explain me. Agora, por favor, me We're explique. all smart people here. Nós somos todas pessoas inteligentes aqui. Yes, we can all think. Todos nós podemos pensar. How is it possible that a Como man é under possível such que um homem, circumstance numa situação dessa, thinks pensa que to go, not to suicide, não se suicidar, não de se but he is matar, waiting so mas ele está eager esperando tão that God will ansioso finally take que his Deus life, iria finalmente tirar a bring sua him to vida eternity. e levá-lo And para he's a happy eternidade. about it. Que ele estava feliz sobre isso. We come to the church not as half as happy as that. Nós vimos para a igreja And nem even com when we are metade da happy alegria que ele enough, tinha. E ainda que nós tivéssemos we alegria do not suficiente, even nós, have the truth nós não of teríamos this meaning. a verdade, in our mind a real when we desse come to the significado na church. nossa mente quando nós viemos à igreja. You see the verse in Você the vê no chapter verso, 4, no just capítulo one 4, last, to really show. Chapter 4, que realmente nos in the mostra. verse No 4, capítulo 4 de Imagine a Filipenses, man no verso being 4, punished. imagine um homem sendo he's punido, crazy. sendo Paul was castigado. crazy and mad, surely. Because it says, E esse homem rejoice, certamente era maluco, porque ele dizia, Rejoice in the Lord regozijai-vos always. sempre no Senhor. a man in a jail. Um homem numa prisão. Again, I will say, Mais uma vez eu vou dizer, outra rejoice. vez digo, regozijai-vos. We are losing Nós estamos perdendo our time o nosso tempo, coming to the church. vindo à igreja. If there is no happiness in us, Se não tem alegria em if nós, there is no joy, se não tem if nenhuma we are not felicidade, rejoicing before the se você Lord, não está se alegrando perante o Senhor, what is the point coming to church? qual é o motivo de vir à igreja? I don't mean to Eu não quero, complain about other eu não religions. digo, eu não quero reclamar sobre outras religiões. I was Catholic Eu era católico when I was a kid in my quando eu era youth, uma criança, na minha but it's the juventude, same thing. mas é a mesma I coisa. just went to the church Eu só ia à igreja once a year, I guess, uma vez no Came ano, before the eu acho, priest a gente ia, and I had chegava to perante o padre e confess my você tinha que sins, confessar os seus and then pecados, he os gave me meus pecados, some punishment. e ele me dava algumas Pray punições, this and this 20 times, 10 times reze isso, that. reze aquilo, 10 And that's vezes, it. 20 And then you vezes, are e aí você está you're already justified before God. justificado perante Deus. But Mas when I turned my life to Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, the first time I remember, A still primeira remember vez, the same happiness I had. eu me lembro, eu ainda me lembro da felicidade que eu tive. But today, Mas it is hoje, not as big as I can see in the life of Paul. ela não é tão grande quanto eu posso ver na vida de Paulo. And I'm happy, unfortunately.
even in your lives, it's not maybe the same. E talvez If a sua vida não seja a You mesma, have na sua that vida seja a mesma joy, if coisa. you have that Se happiness, você tem essa then felicidade, just think about it. então só pense Not sobre take it isso. for yourself. But if you do not have Mas se it, você não tem essa consider felicidade, what he says. considere o que ele fala. How is it possible Como é possível to a man to receive that sort of happiness? um homem ter esse tipo de felicidade? He says in verse 7, Ele diz no verso 7, and the peace of God, e a paz de Deus, which surpasses que all excede todo o understanding, entendimento, will guard your hearts guardará os vossos and corações minds e os vossos through sentimentos Christ Jesus. em Cristo Jesus. You see, Você vê the que Bible, in the Bible, there is not a specific Bíblia, recept. não tem uma Recept. não tem uma receita específica Showing you how to open your heart. te mostrando como abrir o seu coração. There is no verse clearly enough. Não existe um You versículo know claro o why? suficiente. Você sabe por quê? Because back then, Porque naquele tempo they were all with their hearts open. eles estavam todos com seus corações There abertos. was no need to explain Não how tinha to open necessidade one de heart. explicar como abrir To o seu receive coração this happiness. para receber To essa receive felicidade, this peace. para receber To essa paz, receive this joy. para receber essa alegria. Our brother William sent me Nosso last irmão week William me mandou na semana sort passada of a testimony of um women testemunho de uma who mulher is missionary. que é missionária. She and her husband, they Ela e traveled o here seu to marido. Asia somewhere. She didn't spoke about the name of the Ela não falou o conference. nome dos países, mas And then região she da Ásia. spoke about a man E ela falou sobre um homem that they met. que eles conheceram. And then they E were all so hard punished in their lives. Everybody there because of the Islam culture, you know. eles estavam tanto, sorry? They were so hard punished. Everybody there. So hard punished. Eles estavam tão castigados no seu coração, Not in their bodies. não no seu, No, no seu just corpo, in their bodies. só no seu corpo, Because of their belief in Christ. porque eles acreditavam em And Jesus then Cristo, porque eles acreditam em Jesus They Cristo. never speak about the sufferings they E have. eles nunca falam sobre They only os preach sofrimentos que eles têm, The word. que eles sofrem. Eles só pregam a Just preach the palavra. word of Christ. Eles só Jesus pregam a palavra de does Jesus this, Cristo. Jesus Jesus does diz that. isso, Jesus faz aquilo, fala Never speak aquilo. about those things. Eles nunca falam And sobre then os seus somebody that were sofrimentos. there Então, with uma this pessoa que woman estava and lá, husband junto com essa mulher e o seu marido, asked the man, perguntou ao homem: how was it possible for you como é possível para to você withstand de, and to forgive de continuar em pé e de and perdoar to forgive the ones who aqueles treated you so bad? que te trataram tão mal? And then she said that E aí ela just disse by the que look of his eyes, somente pelo olhar she could pelo olhar notice dele, the ela pôde joy, perceber a alegria, the sweetness in his heart. a doçura no seu She coração. said that there was no reason for him to answer Ela anything disse que else. não tinha nenhum motivo para ele But responder he qualquer outra answers coisa. anyway. Mas ele respondeu de qualquer He says forma. that in somewhere Ele disse que they took him, put him in a jail, pegaram ele, levaram ele numa and there were cadeia, two guys, e aí tinham dois guardas. Islamists or people that actually follow that religion and Pessoas are que, against Jesus. que seguem uma religião contra Jesus. And they were E alternating. eles estavam alternando, They were making questions about fazendo Jesus perguntas sobre Christ. Jesus And Cristo. every time E todas as vezes when he que said, I ele will not falava, deny Jesus, eu não vou negar a Jesus Cristo, they give him a punch in the face. eles socavam ele na cara. Sometimes with the knee, mostly. Algumas vezes, na maioria das vezes, com os joelhos. And after some E time, depois de algum some of tempo, his teeth alguns started dos seus to break. dentes começaram a And he quebrar. had blood in, in Ele his mouth. tinha In his mouth. sangue na sua For boca. sure. And when he Com wanted to certeza. spit it, E quando ele queria cuspir they esses closed dentes, his mouth, not allowing eles him fechavam a to boca speak dele, não his broken permitindo ele teeth. que cuspisse os seus Not dentes even his quebrados. blood. Ou o sangue da sua Not the boca. blood, not the teeth. Neither Nem o of them. sangue, nem a boca. And Nem after o some sangue, nem o hours- dente ele podia cuspir. And after some hours, E depois de algumas horas, he just ele passed away. simplesmente Not passed away, he desmaiou. yes. And then the guys left the E aí place, os homens the room where he saíram do was, lugar and suddenly e do nada ele, he wakes again. de repente ele se Alone in acorda the place. novamente, sozinho naquele And then he lugar. prays to Jesus and E aí ele says, ora a Jesus e ele diz: I am no longer able to withstand this. Jesus, eu não consigo mais suportar isso. He says, Ele how diz: can I do this? como eu posso fazer isso? I need you. Eu preciso do Senhor. And then he says that he listens Então to the ele voice diz of que ele Jesus telling ouviu a to voz him, de Jesus in this falando para room, ele, naquela telling sala, him the same dizendo para grace, ele as mesmas palavras, the same grace that was above me dizendo a mesma graça que estava sobre mim when I was in the cross, quando eu estava na cruz, when people were chastising me, quando as pessoas estavam when they were me saying batendo, those quando as bad words, pessoas blaming and estavam complaining about me me. xingando e The reclamando same de grace mim. A is mesma upon me. graça And está I sobre had você. power to forgive him. E eu tive o poder de perdoar eles.
you can do the same. você pode fazer a mesma coisa. And then one of the men E are então, outside os of the homens jail. que estavam fora da There was cadeia, a hole in the door. teve um buraco na They saw that he was porta awake. e mostrou que ele estava acordado. One man comes inside Quando o homem entrou and he was bound e ele by his estava feet, amarrado nos his hands seus and back. pés, The man looks in his face o homem olhou no rosto dele and he said, "Why are you looking e falou: por que você that está way? olhando para mim? That way? Why are you looking Por que você that está me way?" olhando desse jeito? And he said that E ele in disse that moment he que had naquele a momento love so big ele inside of teve him tanto amor dentro dele that if he was not tied, que se ele não estivesse he would stand amarrado, up ele ficaria and de hug pé him as a e son. abraçaria aquele soldado, As a son. As a son. e abraçaria aquele soldado como um filho. Yes. How is it that a man do that? Como que And then aquele homem the podia man fazer says, isso? I Então o cannot homem disse: withstand eu não posso your suportar eyes. os seus olhos, I cannot look in you. eu não in your consigo eyes. olhar para você. And then he falls E before the aí man aquele homem se that was ajoelhou perante tied aquele homem que estava and amarrado tell him, e please, falou para ele: por favor, present me your God. me apresente o seu Deus. I need to know that God hears. Eu preciso conhecer esse Deus. Now let me ask you, Agora deixa eu te do you perguntar: have the same love? você tem o mesmo amor? Do you have the same happiness? Você tem a mesma alegria? Have you ever realized Você já percebeu alguma that vez we are not just spending a day to come to que nós não church? estamos simplesmente gastando um dia para Why vir à do you igreja? expect changes in your life Por que você espera mudanças na sua vida? when you don't have the same Quando você não love tem for God? o mesmo amor por Deus. You see in the book of Luke, in the Você chapter vê 10, no livro de Lucas, no capítulo before 10, Jesus sent antes de Jesus all the enviar apostles, all todos the os disciples discípulos in their mission, na sua missão, before sending them, antes de enviar eles, he gathers them all with him. junta todos os discípulos junto com ele Firstly, e primeiro diz: God will keep us as close as possible Deus vai nos manter mais So that we can mais listen. próximo possível, so that we can para que nós learn possamos ouvir, para que nós possamos His aprender voice. a sua voz. So that when devil speaks, doesn't matter Para que where, quando Satanás diga, não importa onde, anything, anywhere, qualquer coisa, qualquer we will palavra, recognize in the same nós moment reconhecemos, nós That podemos is not- reconhecer naquele momento that que that is not the voice of my essa Father, voz não é a voz do meu Pai, of my God. que essa voz não é a voz do meu Deus. That is why God put us É por isso que aside, Deus nos first of coloca all, perto dele, so that we em primeiro can lugar, learn para how que nós to possamos get aprender closer of our Father. como ficar mais perto, como chegar mais If perto you do don't nosso have- Pai. Se você I não wouldn't tem, say that you wasted your life eu não so far. diria que você Of course not. That you wasted. desperdiçou a sua vida até Of agora. course not. Com certeza Because não. if God is showing us this, Porque se Deus está nos mostrando it's isso, because He's still É there's porque still Ele time ainda- for us. é porque ainda tem tempo para nós aprendermos isso. So please, Então, por favor, I could pray for you. eu poderia orar por você, We could pray all together. nós poderíamos orar todos We could juntos, open and explain nós poderíamos the abrir a very Bíblia beginning of e everything in the Bible as e it's explicar been tudo na doing. Bíblia. It's been done every Sunday. como tem sido feito Every todo Wednesday. domingo, toda quarta-feira. It doesn't matter if you still Não your heart importa se closed. você ainda está com seu coração fechado. There is still time. Ainda há tempo. Search the Lord, Procure o Senhor, as there is still time for it. porque ainda tem tempo para Jeremiah achar. 29 says in the verse 30, Jeremias you will go and diz seek me, que você vai me buscar, but you only find me mas você só vai me when encontrar you seek me with your Quando você- all quando your você me heart. procurar de todo o seu coração. If you have not opened your heart so far, Se você não abriu seu there was coração no até prayer agora, that would change that. não tem nenhuma oração que There possa was mudar no isso. teaching of the Bible that would change that. Não tem nenhum ensinamento Because da it's a Bíblia que matter of poderia ensinar decision. isso, porque é uma questão de decisão. Decide what is best for you, Decidir o que é melhor para so você. that today Então, you que hoje can receive você from God possa receber de Deus this love, esse amor, this joy, essa and alegria, happiness essa felicidade, that is actually a fuel que é, na verdade, um combustível, that will keep on burning for the rest of que your vai life. continuar queimando para o No resto da matter sua what vida. happens, no matter Não if importa o que we aconteça, are não in a importa war, se nós estamos numa where guerra, people will tell us that we should Se as deny pessoas- Jesus Christ, nos digam que nós devemos The negar fuel Jesus Cristo. O will be combustível so strong vai ser tão forte that there are no words que não that haverá will make palavras us turn back. que vai nos fazer voltar atrás. Instead, we will march forward. E nós vamos And continuar even if we marchando, die, marchando adiante. Jesus will E ainda que nós our morremos, Savior and God. Deus, He will keep being our Ele vai Savior continuar sendo o nosso Salvador. and God. Open your heart to Him Abra o seu coração, and do Pai. not waste any more time. E não gaste mais tempo. Because every moment you Porque todo lost momento em que você perde, is not a moment that you não é um momento que go to você hell. You're afraid to go to hell, not that. está com medo de ir para o inferno, You não é are isso. wasting the Você taste, está gastando, desperdiçando the taste of a love. o sabor do amor.
so big, de forma tão so grande, powerful. um amor tão poderoso. And that is the love of our Father that He E has esse é o to amor do share nosso Pai to que Ele everybody compartilhou com that todos seeks que Him procura and Ele goes before Him. e que chega após Ele. May God bless your name, Jesus. Que Deus abençoe nós.